A intenção desse vídeo é dar uma passada geral no aplicativo para facilitar o uso e todas as ferramentas que ele oferece. Então, primeira tela de login, a gente vai preencher com usuário e senha, os mesmos usuários e senha utilizados na plataforma web da Cetera. Clicar no botão login. Se o usuário tiver só um perfil ligado a ele, ele não vai passar por essa página aqui de escolha de perfil. Ele vai direto para a seleção dos terminais. Se tiver 2 perfis ou mais conectados a esse usuário, ele vai vir para essa tela para a gente escolher qual é o perfil que a gente quer utilizar o aplicativo. Digamos que seja esse perfil. Continuar. Ele vai carregar então a lista de todos os terminais, todos os veículos, né, desse perfil. Posso selecionar todos, posso selecionar só alguns separadamente. Posso buscar por algum especificamente que eu queira carregar. Digamos que eu queira aqui selecionar todos. Clico em iniciar. Ele vai então passar para a tela de mapa, botando um marcador em cada posição de veículo. Clicando nesse marcador, qualquer marcador que a gente queira verificar, ele vai abrir uma pequena janela com informações bem iniciais, placa, velocidade, endereço, data, hora da última posição. Ou se quiser, a gente pode também vir aqui na placa nessa área de seleção de terminal, e aí a gente seleciona qual aquele que a gente quer destacar. Digamos que seja esse então aqui. Eu clico, ele vai fazer o zoom aonde esse veículo está, abrir essas informações. Eu posso fazer diminuir e aumentar o zoom conforme for necessidade, né? E eu posso também, dentro dessa informação, clicar, por exemplo, em detalhes. Deixa eu pegar um que esteja aqui em movimento, por exemplo, esse aqui, por exemplo, acho que está em movimento, tá? Então eu pego aqui, clico em detalhes e ele vai puxar para mim todas as informações da última posição, tá? Status válido e inválido, velocidade, o odômetro atual, o consumo atual em litros, o RPM, o giro do motor, temperatura do motor, voltagem da bateria do veículo, nível do tanque em percentual e algum alarme que tenha sido ativado, né? Algumas situações aqui de alarme do veículo. Também nesse balãozinho, quando a gente clica no ícone, eu posso clicar em rastrear e a partir daí ele vai aparecer um botão de voltar aqui e a partir daí ele vai sempre manter esse veículo no centro do mapa. Então se eu sair, por exemplo, para outro local, ele volta. Então conforme o veículo for se movimentando, o mapa vai movimentando também para deixar sempre o veículo no meio, né? E também ele não vai alterar o zoom. Se eu diminuir, por exemplo, o zoom e mexer no mapa, ele vai voltar com o mesmo zoom e centralizando aquele veículo no mapa também. Se eu clicar em voltar aqui, ele vai desaparecer, ele vai desligar essa função e voltar para a situação normal que ele estava antes, mostrando todos os veículos centralizados no mapa. Depois, se eu quiser também ver, por exemplo, com imagem de satélite, é só eu clicar aqui no satélite, é a mesma interface do Google Maps, né? Eu clico aqui em satélite e ele vai me mostrar, por exemplo, vou pegar um veículo qualquer aqui. Eu quero a imagem de satélite, clico aqui, eu vou ter imagem de satélite, posso aumentar o zoom para ver onde é que está. Ok? Depois, além disso, tem os relatórios. Então a gente tem 4 relatóriozinhos disponíveis: percurso, alarmes, perfil de condução do motorista e veículo. Eu vou passar aqui um por um rapidamente, pegar, por exemplo, um veículo que eu sei que vai ter algum dado para a gente olhar. Por exemplo, inicialmente o percurso, que é o trajeto, né? Ele tem um período máximo de 24 horas, senão pode ser uma quantidade muito grande de pontos. Então a gente tem aqui, para não precisar selecionar data e hora aqui, pode ser, por exemplo, últimas 24 horas, ele já automaticamente já carrega aqui as últimas 24 horas, ou só no dia de hoje, ou só o dia de ontem, por exemplo, né? Já para facilitar a busca.
Ou se eu quiser eu escolho, por exemplo, aqui eu vou escolher uma data aqui, por exemplo, do dia 1º de agosto até o dia 1º de agosto, ou seja, no mesmo dia, num período de meia-noite às 23h59, digamos, eu quero ver só esse dia aqui, 1º de agosto. Filtrar inválido significa, se eu deixar desmarcado, ele vai puxar todas as posições que o rastreador mandou, inclusive aquelas que não tinham sinal GPS. Então, o aconselhado é sempre deixar aqui filtrar inválidos para ele mandar só as posições válidas para o trajeto, né? E eu mando buscar. Quando eu mandar buscar, ele vai buscar no servidor essas posições. Ele leva alguns segundos porque tem bastante posições desse veículo e ele vai traçar aqui no mapa o trajeto que foi feito. Eu posso também usar o zoom para cima e para baixo, posso usar também a imagem satélite e aqui eu posso percorrer as posições todas com os horários. Então está aqui os horários e as posições, né? Então digamos aqui essa velocidade 108, aqui estava com excesso de velocidade, eu quero ver onde é que esse cara estava com essa velocidade de 108. Então posso clicar aqui nesse horário e ele vai dar um zoom aqui onde é que ele estava a 108 km por hora naquele horário, por exemplo, né? Então é a ferramenta que a gente tem para verificar o trajeto e as posições do trajeto. Outro relatório que a gente pode usar é o relatório de alarmes, que vai listar para mim também num período máximo de 24 horas, na data inicial e final que a gente quiser, todos os eventos, alarmes que ocorreram naquele percurso, com um horário e qual tipo que aconteceu e com um filtro. Então, por exemplo, aqui nessa mesma data-hora que nós usamos para o percurso, eu vou mandar buscar aqui o relatório de alarmes, ele vai listar para mim e eu posso, por exemplo, quero saber, ele me mostra aqui todos os alarmes que houve nesse período, tá vendo? Por horário, né? E eu posso buscar, por exemplo, eu quero ver se esse cara cometeu, por exemplo, curva agressiva. Então eu venho na busca aqui, coloco curva, pronto, ele me mostra aqui que esse cara fez 4 vezes curva agressiva nesse período aqui. Tá aqui, ó, curva acentuada. Tá? Então esse é o objetivo do relatório de alarmes. Depois a gente tem um relatório que seria complementar, um relatório sintético, digamos assim, desses alarmes, que é o perfil de condução do motorista. Que aqui ele vai juntar e me dizer quantas ocorrências de cada alarme houve num determinado período. Então, digamos, nesse mesmo período aqui, a gente pode alargar um pouco aqui, vamos botar, porque esse aceita até 30 dias de período, só que a busca pode demorar um pouquinho mais se botar um período muito grande. Mas digamos que eu vou colocar aqui do dia 30 de julho, para poder pegar essa viagem até o dia 1º de agosto, perfil do motorista, placa selecionada, mando buscar. E ele vai sumarizar para mim, de uma forma sintética, todos os eventos que houve com as quantidades naquele período. Então eu posso ter uma ideia do que o motorista está cometendo de falta naquela viagem. É parecido com um relatório que também existe na plataforma web. Então ele traz aqui placa, frota, o período, quantas vezes ignição ociosa houve? 2. Motor ocioso, 9 vezes. Impacto, 0. Pressão do pneu, 2.364 ocorrências, provavelmente porque esse caminhão está com algum sensor desacoplado do pneu dentro da cabine e aí fica o tempo todo mandando a pressão fora, por isso que tem tantas ocorrências aqui. Temperatura do pneu 0, frenagem brusca 4, arrancada brusca 3, curva agressiva 8, excesso de RPM nenhum. No caso, esse caminhão aqui está configurado para 2.400 giros, o máximo, então ele não passou nenhuma vez. Excesso de temperatura do motor passou 6 vezes, porque provavelmente está configurado com uma temperatura um pouquinho mais abaixo, 97, 98 graus, e pode ter passado algumas vezes. Total de frenagem, quantas vezes o cara acionou o pedal do freio? 1.035 vezes. Excesso de velocidade, 179 ocorrências de excesso de velocidade. Lembrando que se ele anda, por exemplo, por um período de 2, 3 minutos acima da velocidade, aquele período que ele andou ali vai gerar várias ocorrências. Então não significa que ele ultrapassou 179 vezes, significa que 179 posições foram enviadas acima da velocidade estabelecida pelo frotista. Excesso de velocidade na chuva nenhum e a velocidade máxima desenvolvida no percurso inteiro 108 km por hora.
Então, esse é o relatório de perfil de condução do motorista. E por último, a gente tem o perfil do veículo, do uso do veículo, né? Dos parâmetros do veículo. A gente pode escolher também um intervalo de até 30 dias. Eu vou colocar aqui, eu vou deixar esse mesmo período, vou mandar buscar. Essa conta aqui é uma conta de teste, pode ser que alguns dados não estejam aparecendo, mas na conta dos usuários aí com veículos reais, todos os dados vão aparecer corretamente. Aqui é mais para explicar o que é cada relatório. Então ele dá aqui a placa, a frota, o período, quilômetro total, vai mostrar aqui quantos quilômetros no total ele rodou naquele período, consumo total, quantos litros de combustível foram consumidos no total naquele período, o que consumiu em movimento, o que consumiu parado, que é consumo ocioso de combustível, a média de quilômetro por litro naquele período, quantas horas, minutos, segundo de motor naquele período, quanto a hora, minuto, segundo dentro da faixa verde de RPM, dentro da faixa amarela de RPM e dentro da faixa vermelha. Então aqui consegue ter uma ideia de como é que o motorista está conduzindo o veículo com mais ou menos consumo. O RPM máximo que ele desenvolveu durante a viagem, 2.209. O tanque mínimo que foi marcado pelo veículo foi de 1%, o nível mínimo de tanque, e a temperatura máxima do motor que chegou foi a 100 graus. Portanto, é aquilo que eu expliquei, por exemplo, se o limite tiver 97, 98, tiver um pouco mais apertado, aqui por isso que ele deu aqueles alarmes de excesso de temperatura do motor, porque ele chegou a bater 100 graus provavelmente algumas vezes. Por fim, aqui nessa engrenagemzinha tem algumas configurações, então as notificações de alarme, por exemplo, estão sendo implementadas ainda, devem ser colocadas no ar agora no início de maio de 2024, se o vídeo for visto antes disso, as notificações de alarmes, ou seja, se eu deixar aqui habilitado, todos os alarmes que forem gerados daquele veículo, excesso de velocidade, RPM, etc e tal, aceleração brusca, curva, frenagem, tudo vai ser recebido em notificação aqui do telefone. Mesmo que o aplicativo esteja fechado, vão chegar as notificações, vai chegar lá, Cetera, veículo tal, 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 alarme tal, tal, tal. Né? Então eu posso desligar isso aqui, porque se o usuário tem muitos veículos, pode acabar gerando uma quantidade muito grande de notificações, então o usuário pode querer desabilitar isso aqui, por exemplo. E isso aqui é para manter a tela do telefone sempre ligada. Digamos que ele coloque esse telefone no carro e ele está monitorando os veículos. Se eu deixar isso aqui desabilitado, o telefone, depois de um certo tempo, a tela vai apagar. Normalmente, né, o telefone depois de alguns minutos, alguns segundos, ele, se não mexer nele, ele apaga a tela. Aí com isso aqui, deixando habilitado, a gente prevê que a gente previne que a tela apague e a gente consegue ficar sempre monitorando o veículo. Política de privacidade, se clicar aqui, abre o link com a nossa política de privacidade relativamente à plataforma, ao aplicativo da plataforma Cetera, e os dados para suporte, para quem necessite. Ok? Muito obrigado.